Espero que sim. Estamos aqui sobrevivendo à quarentena. Estou gravando essa videoaula para tentar ajudar vocês a entenderem melhor o conteúdo como uma ferramenta adicional para ver se ajuda alguma coisa. Antes eu gostaria só de dar um recadinho. Lá no Classroom tem alguns alunos que não colocaram suas atividades lá. Então, se você teve algum problema, teve alguma dificuldade, depois você verifica lá se a sua atividade está lá. Quem já postou, está tudo certo, a imagem está lá, não se preocupe, eu já verifiquei. São só alguns alunos, então dá uma olhadinha e vê se você conseguiu resolver isso aí. Lembrando que toda quarta-feira, das 9 ao meio-dia, eu estou no plantão, e qualquer outro momento, se você estiver fazendo a lição num outro dia, manda a sua dúvida e eu vou tentar resolver. E eu, quando a gente estiver conversando no privado, vou falar com vocês até resolver a dúvida. Não fiquem com dúvida. Teve dúvida? Fala comigo, a gente vai tentar resolver isso até solucionar, tá certo? Bom, esse capítulo é muito legal. Fontes de energia, capítulo 7. Basicamente ele vai tratar dos tipos de energia. Vai falar uma coisa importante, que é a matriz energética global. Lembra que em sala de aula eu comentei com vocês quando a gente estava falando das queimadas na Amazônia? Então você vê, por exemplo, um país que nem a Austrália, que é muito prejudicado com o aquecimento global, tanto que eles tiveram aquelas fortes queimadas na Austrália, resultado não de uma devastação, de um ataque à floresta, mas sim de um aumento elevado de temperatura e uma coisa natural, como tempestades que geram raios e acabam queimando por causa da aridez do ambiente, muito seco. Mas veja bem, qual a contribuição deles para o aquecimento global? Utilização do carvão mineral. A fonte energética da Austrália é a queima de carvão mineral. Então por aí você vê. Aí então o país pode criticar o Brasil por queima da floresta, ok? Nós temos os nossos problemas. Mas o Brasil, por exemplo, a principal fonte de energia do Brasil é a hidrelétrica. Ela é menos agressiva do que a queima de carvão mineral. Então os países têm que começar a repensar a sua matriz energética para evitar esse tipo de situação, que é o quê? O aquecimento global, porque afeta todo mundo. E aí, às vezes, até quem está criticando um problema do outro país, por si só, não está tomando as suas próprias providências, né? Vamos lá. Os tipos, termoelétricas, hidrelétricas, aí cada um, você vai ter um tópico aqui na apostila falando sobre cada um desses itens, dessas matrizes. Nuclear, eólica, geotérmica, biomassa e solar. Termoelétrica normalmente é feita através da queima, por exemplo, a queima de carvão mineral para fazer girar essa queima gera vapor, esse vapor gira um reator que transforma em energia. Hidrelétrica também gira lá as turbinas, né? Só que de uma forma onde a água é acumulada, passa pela turbina, a força da água faz a turbina girar e esse giro gera a energia elétrica. O impacto ambiental da hidrelétrica, em termos de poluição do ar, é pequeno, porém ela tem um impacto regional, porque ela, por exemplo, se você tiver que fazer um lago, você vai ter que estragar um pedaço de floresta, por exemplo. Se você vê recentemente as discussões que tinha sobre a usina termoelétrica de Jirau, por exemplo, porque qual o impacto dela? Ela alagou uma grande área de floresta, né? Então isso é um problema, que é um impacto da usina hidrelétrica. Depois que ela está em funcionamento, ela é legal, ela é pouco poluente, mas o impacto que ela gera na região é muito grande, né? Por exemplo, a nuclear, que o problema da nuclear é o resíduo, né? Você vai ter um resíduo, que esse resíduo ele é tóxico para os seres humanos, não só para os seres humanos, para todos os animais e plantas e para o ambiente em geral. Então a dificuldade que o ser humano tem em relação a essa energia nuclear é justamente o resíduo. O que fazer com esse resíduo? Um problema que a gente tem, por exemplo, quando teve o tsunami no Japão, que afetou a usina de Fukushima, não é? E aí é o problema que gerou, porque foi o vazamento desse material radioativo que prejudica todo o meio ambiente com a radioatividade. Uma das mais
recentes e menos poluidoras é a eólica, que está sendo bastante desenvolvida atualmente. Essa é uma fonte de energia que deveria ser mais incentivada, porque ela provoca pouco dano, ela ocupa uma área pequena, a área que normalmente ela ocupa não afeta, por exemplo, ela pode ser instalada até num campo de agricultura, a agricultura consegue normalmente lá, só uma pequena parte próximo do pivô dela é que fica fora de uso, mas o restante da região fica disponível para poder ser utilizada. A geotérmica é uma energia que depende muito das condições onde você vai encontrar isso aqui. Normalmente é nas regiões que tem um vulcanismo elevado, porque o vulcanismo provoca a geração de vapor em grande quantidade, com alta pressão, que esse tipo de vapor em alta pressão é que permite, se ele sendo canalizado, porém ela tem um custo muito elevado. Imagina, para você canalizar, você tem que penetrar na terra, encontrar o local corretamente, canalizar aquele vapor para poder gerar a turbina. Então é um pouquinho complexo, caro, mas, por exemplo, tem países que usam muito, a Nova Zelândia, por exemplo, usa muito a energia geotérmica, tá certo? Biomassa, o Brasil usa bastante essa energia. Biomassa, o que é? É a queima de um material orgânico. Por isso que chama biomassa. Por exemplo, a usina de álcool, ela produz o álcool, sobra o bagaço. Esse bagaço que sobra, ele é uma biomassa, ele é levado para uma caldeira, onde ele é queimado. Aí o problema é que ele gera resíduo, né? Gera resíduo de queima, mas ele tem um alto potencial de geração geração e que isso permite você aproveitar para geração de energia através de turbinas de vapor e outros sistemas desse tipo. E outra que é bastante interessante, que é comparável com a eólica, é a solar. A energia solar depende do sol, mas tem regiões muito importantes que têm desenvolvido bastante. A questão é conseguir aproveitar a energia do sol de uma maneira também que tem a ver com custo, né? Quanto mais for baixado esse custo aqui e as pessoas forem estimuladas a usar energia solar, menos impacto no ambiente a gente vai ter. Bom, pessoal, basicamente é isso. Depois dá uma olhadinha, olhem as atividades do Classroom que eu vou postar junto com esse vídeo. Assistam tudo e dúvidas, me procurem. Obrigado, um abraço.